Meus amigos, o agora ministro do STF, Cristiano Zanin, ex-advogado do Lula, mal tomou posse na corte e as coincidências cabulosas já começaram a acontecer em Brasília. Eu não estou dizendo que uma coisa tem a ver com a outra necessariamente, né? Mas é curioso que elas vêm acontecendo quase que ao mesmo tempo, né? Então, para quem não se lembra, Paulo Dantas, governador de Alagoas, que foi afastado no ano passado, no período das eleições, né, por envolvimento com corrupção, rachadinha e tudo mais, entrou com recurso, obviamente, no STF e tem muito a ver com o Cristiano Zanin. Vocês vão entender. Desde já, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo, porque é realmente muito importante que as pessoas saibam do que está acontecendo, sobretudo quem é daquela região, né? Então, vamos entender aqui do que se trata. Olha só. Esposa de Zanin faz primeiro pedido ao STF após posse do marido, né? Prestem bem atenção. Um dia após Cristiano Zanin tomar posse no STF, o escritório do qual ele foi sócio protocolou pedido nos autos de um processo na corte em nome do governador de Alagoas, Paulo Dantas, né? Gravem bem o nome dessa figura. O pedido tenta derrubar uma apuração policial em andamento contra o governador no STJ. Bom, assinado por Valesca Teixeira Zanin Martins, esposa do agora ministro, né, e outros advogados da banca, o pedido apresentou mais argumentos para que o Supremo se pronuncie sobre o foro adequado para analisar os crimes atribuídos a Dantas, que chegou a ser afastado das funções no ano passado. O relator do caso no STF é o ministro Alexandre de Moraes. Dantas acompanhou em Brasília na quinta-feira a cerimônia de posse de Zanin e posou para fotos ao lado do agora ministro e da advogada Valesca. É isso mesmo que vocês viram aqui, né? Então, o Paulo Dantas, governador do Alagoas, que foi afastado no ano passado e sabe-se lá Deus como foi reeleito. Povo de Alagoas, você que votou no Paulo Dantas, se tiver algum eleitor dele aí, por favor, coloque nos comentários, porque eu tô curiosíssimo para saber o que levou você a votar nesse sujeito, né? Mas tudo bem, essa é uma outra questão, mas comenta aí embaixo. Ele esteve aí na posse do Cristiano Zanin, lá no STF, e tirou uma foto com o agora ministro, Cristiano Zanin, e a sua esposa, que também, por coincidência, é a sua advogada. Meus amigos, esse tipo de coisa realmente só acontece no Brasil. Em qualquer outro lugar do mundo, isso não aconteceria. Isso, no mínimo, é um conflito de interesses. No mínimo, né? Não estou dizendo que uma coisa tem a ver com a outra, mas no mínimo é um conflito de interesses. E aí vem a questão das coincidências cabulosas, né? Como eu falei, não estou relacionando uma coisa com a outra, mas olha essa notícia que saiu aqui, ó. Gilmar Mendes anula provas de operação contra o governador do MDB, suspeito de envolvimento em rachadona, não é nem rachadinha. Bom, quem é esse governador? Obviamente, Paulo Dantas, né? Vamos ver aqui, ó. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, revogou na sexta-feira a determinação de busca e apreensão deflagrada em outubro do ano passado pela Polícia Federal para investigar o governador de Alagoas, Paulo Dantas, né? Então, na ocasião, os agentes da PF realizaram buscas em endereços ligados a Dantas para apurar a suspeita de envolvimento em esquema de rachadona na Assembleia Legislativa do Estado. Os desvios, de acordo com as denúncias, totalizaram 54 milhões de reais. Agora dá para entender o porquê rachadona, né? Paulo Dantas chegou a ser afastado do cargo em outubro por decisão do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo mês, o Supremo Tribunal Federal porém, derrubou o afastamento e devolveu a ele o cargo de governador, né? Em sua decisão, na sexta-feira, Gilmar Mendes apontou que a legislação eleitoral não permite que um candidato seja alvo de medidas cautelares entre 15 dias que antecedem o primeiro turno. O ministro reconheceu ainda que o material obtido na diligência não poderá ser admitido como prova. Gilmar Mendes classificou a operação de espetaculosa e sensacionalista, com o objetivo de desestabilizar as eleições no Estado. Bom, eu acho que manifestações desse tipo aqui não deveriam acontecer, né? Por que o ministro Gilmar Mendes se posicionou de maneira quase que pessoal neste caso, né? Operação espetaculosa e sensacionalista? O ministro Gilmar Mendes está afirmando que a operação da Polícia Federal, autorizada pela Justiça, foi espetaculosa e sensacionalista, é isso mesmo? Me parece, posso estar errado, né? Não sou o dono da razão, mas me parece que essa é a opinião pessoal do ministro, né? E se for, isso é muito grave, tá? Agora vejam só, temos mais uma coincidência cabulosa, que não chega a ser uma coincidência cabulosa, né? Mas
uma declaração, no mínimo curiosa, do ministro Gilmar Mendes também. Como vocês sabem, na semana passada, começou o julgamento aí para, entre aspas, descriminalização do porte de drogas, né? Especificamente da ervinha, né? da maconha, tá? Melhor dizendo. E aí o ministro Gilmar Mendes disse o seguinte, ó. Gilmar diz que a liberação não vai ficar só na maconha. Então eles querem liberar aí o porte de drogas, da maconha, e Gilmar Mendes diz que não vai ficar só na maconha, vai para outras drogas também. Esse é o Brasil, meus amigos, é para isso que a gente caminha. Aí eu te pergunto, você votou em algum ministro do STF para decidir isso aqui? Eu acredito que não, né? Nenhum de nós votou em nenhum desses ministros aí. Eles não foram eleitos, eles não têm legitimidade para legislar. Eles não têm. Gilmar Mendes e qualquer outro ministro não tem legitimidade para dizer que liberação, nem se falar em liberação, quanto mais em qualquer tipo de droga. Mas é isso que a gente tem que encarar. E a culpa de tudo isso, vale ressaltar, é do Senado Federal, que poderia dar um basta nisso aqui. Ô Rodrigo Pacheco, não fica só em discursinho não, meu amigo. Eu quero ver ação, né? Dentro da lei, dentro da Constituição. Faça alguma coisa. Alô, senadores, né? Não vamos colocar a conta também só no Pacheco não, porque acima do Pacheco está o plenário do Senado. Então, a maioria dos senadores sobrepõe a vontade do senhor Rodrigo Pacheco, tá? Então, vamos se coçar, vamos fazer alguma coisa? Por favor, né? Então, ó, o relator da ação que pode levar à descriminalização do porte de maconha para consumo próprio, o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal vai apresentar um voto de consenso, segundo ele próprio anunciou em plenário, sobre a quantidade de droga que deve ser considerada como parâmetro para a diferenciação entre consumo e tráfico. O blog apurou que uma ideia é consultar a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para definir a quantidade, né? Em 2015, o ministro Luiz Roberto Barroso havia proposto a linha de 25 gramas de maconha. Nesta quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes sugeriu uma faixa de 25 a 60 gramas, né? Quer dizer, de onde eles tinham esses números aí? É uma pergunta, né? Perguntar acho que não ofende. Será que algum deles já utiliza? Não sei. É uma pergunta, porque para mim não faz nenhum sentido. Por que eles querem descriminalizar o porte de drogas, né? Segundo, onde é que vai ser comprado? Se produzir, transportar, é proibido, é crime. Usar não é crime, mas eles vão comprar de onde, se não é permitida a venda? Do tráfico. Então, eles estão liberando o tráfico de drogas a trabalhar, é isso? Eu quero entender como é que vai dar esse processo, como é que vai se dar. Se consumir não vai mais ser crime. Se portar até 60 gramas, segundo a proposta, não vai mais ser crime. Como é que vai ficar essa questão? A maconha vai sair da onde, meu amigo? Acho que o povo quer saber de onde vai sair, né? É uma pergunta aí, tá? O perguntar não ofende. Bom, e para finalizar, mais uma das coincidências cabulosas, Sistema Eletrônico do STF manda processo da Havan direto a Zanin, que também vai julgar Bolsonaro. Então, ele herda aí vários processos e alguns desses processos se remetem ao presidente Bolsonaro. Então, olha só, as duas figuras mais antagônicas da República, talvez não, certamente são Bolsonaro e Lula. De um lado nós temos um ex-presidiário, né, esteve na cadeia, e este é um fato geográfico, por 580 dias, foi condenado em primeira, segunda, terceira instância, né, haviam provas sobradas contra ele, como disse o ministro Gebran Neto, desembargador Gebran Neto, né, havia provas mais do que suficientes para condenar o Lula, e por isso ele foi parar atrás das grades, né? Então, de um lado nós temos um sujeito desse tipo, e do outro nós temos um capitão do exército, amado e aclamado por onde vai, né? Talvez o político mais popular da história do país, que passou 4 anos no governo sem um escândalo de corrupção no governo federal, que tem mais de 30 anos de vida pública, sem nenhum escândalo, sem nenhuma acusação de corrupção, que o antigo relator da Lava Jato, salvo engano, não foi da Lava Jato, foi de outro processo, né? O ministro Joaquim Barbosa disse que o único que fazia parte da base aliada que não aceitou dinheiro de corrupção foi Jair Messias Bolsonaro. Então essa é a diferença entre os dois. E aí nós temos o advogado do Lula, nomeado para o STF, que vai julgar quem? Bolsonaro. As duas figuras mais antagônicas da República. Agora o advogado de um vai julgar o outro, o seu arquirrival, o seu inimigo declarado. Este é o Brasil, meus amigos. Isso aqui realmente não é para amadores. Mas, agora sim, para finalizar, nós temos uma boa notícia, não é? Bancadas se mobilizam para anular decisões do STF sobre
drogas e aborto, né? Então, eles querem também legislar aí nessa questão em relação ao aborto, mas a última palavra é e sempre será do legislativo. Então, com uma PEC, a gente consegue solucionar essa questão, né? O STF só está legislando porque eles entendem que essa pauta aí é constitucional, né? Tem um entendimento lá. E a corte que define o entendimento sobre a Constituição é justamente o STF. Agora, fazendo uma PEC e regulamentando essa questão, não tem o que se falar aí no STF se intrometer nessa questão. E assim a gente espera que aconteça, tá? Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.